A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Deus de Israel a bênção, o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias orai sem cessar. Quer dizer, estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, pedindo a bênção, pedindo o agir, o mover, a presença de Deus, o milagre de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o sobrenatural de Deus, de um Deus todo-poderoso. Pedir para que Deus venha abençoar todas as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a necessidade de orar, clamar é algo real, verdadeiro, preciso, todos os dias. Todos os dias devemos orar, clamar, buscar em Deus o milagre, buscar em Deus a proteção, buscar em Deus os livramentos de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Precisamos todos os dias dos livramentos de Deus, no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos de Deus, da força que vem de Deus, da vitória, dos milagres de Deus, porque vivemos tempos difíceis, aonde diz a palavra de Deus que este mundo jaz do maligno. Nós vemos então que vivemos em um mundo aonde a maldade, a perversidade, a iniquidade e a falta de amor se esfriará, quer dizer, nos últimos dias. E o que está acontecendo hoje, amados irmãos, nós vemos aonde muitos sinais estão acontecendo em todas as partes da terra. Nós vemos guerras, rumores de guerras e muitos problemas climáticos. A falta de amor ao próximo, muitas pessoas estão perdendo o ajudar, o orar, o buscar, perdendo a essência de Deus, a visão de Deus. Muitos trocando o seu ministério pelo ministério terreno, o ministério de Deus sobrenatural, o ministério que veio de Deus. Muitos estão trocando por ministérios políticos, ministérios terrenos, quer dizer, pessoas que estão guardando os vossos tesouros aqui nesta terra. Isso nós vemos, amados irmãos, muitas pessoas preocupadas apenas com as coisas deste mundo. Muitos líderes religiosos perderam a visão de Deus. Trocaram a missão de guardar os vossos tesouros no céu, aonde não há traço, ladrão e a ferrugem, por riquezas nesta terra. E assim nós vemos muitos chamados comerciantes da fé. Pessoas, o que importa para eles é as riquezas, a ostentação, a vaidade, a soberba neste mundo. E assim nós vemos
a igreja do Senhor Jesus Cristo caminhando, aonde muitos estão trocando os ensinamentos de Jesus por ensinamentos idólatras, supersticiosos, místicos, supersticiosos, ocultistas, pessoas que acham que pode seguir a Deus e Jesus do seu jeito, acreditar naquilo que quiser, fazer o que quiser. Quantas pessoas envolvidas na imoralidade, no adultério, na fornicação, envolvidas em práticas imorais, não respeitando as leis de Deus, a vontade de Deus. E assim nós vemos, amados, muitas pessoas querendo servir Deus do seu jeito, não do jeito de Deus. Por isso que nós vemos tantas religiões, cada uma fazendo de um jeito, cada uma dizendo que é a igreja de Deus, muitos dizendo que Deus está em todas as religiões, observando elas, sim. Deus não está no meio da idolatria, Deus não está no meio da superstição mística através de objetos, Deus não está no meio, quer dizer, na direção do controle. Mas aí a Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, observando todas as coisas. Mas muitas práticas feitas erradas não são pela vontade de Deus, não são pelo mandar de Deus, porque Deus não manda ninguém praticar a idolatria, mas sim Ele condena a idolatria. Deus não manda ninguém praticar o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria. Deus condena as práticas ocultistas. É isto que precisa entender. Muitas pessoas irão dizer: ah, mas Deus está no controle de tudo. É Deus que está controlando. Deus está observando muitas situações. Mas o ser humano, ele escolhe o seu caminho. Sendo que nós, cristãos, seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo, devemos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Em João 14,6, Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar até Deus pelo caminho da idolatria. Ninguém vai chegar até Deus pelo caminho da superstição mística, através de amuletos. Ninguém vai chegar até Deus através do ocultismo. Estes caminhos afastam as pessoas de Deus. Mas, como eu já falei, a religião, ela quer seguir os seus ensinamentos e o seu caminho. E as pessoas, infelizmente, preferem muito mais, algumas, seguir os caminhos da religião do que os caminhos, o caminho do Senhor Jesus Cristo. Existem vários caminhos que levam, talvez, a algum lugar no mundo, mas a Deus existe o caminho. Não são vários caminhos.
Muitos irão dizer: ah, pastor, cada igreja ensina do seu jeito. O Espírito Santo, ele pode operar de várias formas diferentes em várias igrejas. O manifestar do Espírito Santo, amados, só que o Espírito Santo, ele não vai se manifestar numa prática idólatra. Ele não vai se manifestar numa prática mística, supersticiosa. Ele não vai se manifestar numa prática ocultista. É isto que as pessoas precisam entender. Que o Espírito Santo, ele é santo, santo, santo. Ele pode se manifestar de várias maneiras dentro da palavra de Deus, da vontade de Deus. Em quantos lugares nós vemos ali práticas visíveis, contrárias à vontade de Deus, práticas de manipulação, práticas de exploração, práticas de comércio, de heresias, de falsos ensinamentos. Quantas práticas ao contrário daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, ensinou. Nós vemos no livro de Hebreus aonde diz que a nova aliança é superior à antiga. Se não fosse assim, não seria preciso fazer uma nova aliança, quer dizer que é uma aliança melhor, completa, aonde Jesus Cristo fez esta aliança na cruz do Calvário. Quer dizer que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que não existe outro nome, nem no céu, nem na terra, e nem em qualquer outro lugar, a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo único nome, Jesus Cristo de Nazaré, para muitas religiões, é tratado como um Deus menor, um Deus inferior. Falam de Jesus, dizem ser seguidores de Jesus. Na teoria é assim, mas na prática é totalmente diferente. E infelizmente muitas pessoas caem nas lábias destas falsas religiões, cheia de heresias e falsos ensinamentos. Na prática, Jesus para eles é o Deus forte, todo-poderoso, na teoria, mas na prática é um Deus insuficiente, é um Deus menor. Teoria e prática. Prática é o que nós vivemos, praticamos. Teoria é o que nós pensamos, falamos. Entre falar e viver e praticar tem diferença. A pessoa pode dizer: eu vou aceitar Jesus, eu vou entrar nos caminhos de Deus, viver os caminhos de Deus. Falar. Poder dizer: Jesus é forte e todo-poderoso. Falar, teoria, prática. Nem Jesus pode impedir o devorador, o migrador e o gafanhoto. Não é assim que muitos falam? Na teoria, Jesus é o Todo-Poderoso, Deus forte, todo-poderoso. Todo-poderoso, todo. Na teoria.
Mas na prática, estes mesmos que falam que Jesus é forte e todo-poderoso e tem todo o poder no céu e na terra, dizem que nem Jesus pode repreender o gafanhoto, o devorador, daqueles que não pagam a Deus. Nós vemos que a teoria e a prática é diferente em várias denominações religiosas. Muitos já escutaram esta pregação. Eu já escutei esta pregação. Muitos dizem que Jesus é o Todo-Poderoso, tem todo o poder. Se tem todo o poder, ele não pode repreender todo o mal, ele não pode, porque se ele tem todo o poder, sim ou não. E muitos nem se preocupam em refletir sobre isto, simplesmente aceitam o que a sua liderança diz e dizem amém. Quantas nações trouxeram práticas do ocultismo, da superstição, da bruxaria e colocaram dentro da sua denominação religiosa práticas que vieram da feitiçaria, do satanismo, da bruxaria. Porque para muitos não interessa os meios, só o resultado. Vale tudo. Para muitos líderes religiosos, vale tudo para encher as suas congregações religiosas. E começam a buscar práticas, estratégias, nem se preocupando a origem destas práticas e destas estratégias. Simplesmente colocam dentro da sua denominação religiosa e pronto. É de Deus. Foram os apóstolos que faziam. Aonde eu falei há um tempo atrás, muitos se revoltam, ficam furiosos. Muitos dizem que a estratégia em células veio dos apóstolos. E ela não veio dos apóstolos, ela veio da Colômbia, veio do G12. E assim nós vemos várias práticas que muitos dizem ser do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos. Eles faziam, os apóstolos faziam círculo. Aonde está escrito isso? O círculo não veio dos apóstolos, ele veio da bruxaria. A prática em fazer esta prática espiritual. Mas cada um hoje está fazendo do seu jeito. E se você falar contra algumas coisas, vão te chamar de desigrejado, endemoniado, desviado, que não aceita ser liderado, rebelde. E se nós olharmos essas mesmas coisas que falam hoje, não falaram para o Senhor Jesus Cristo, não chamaram Jesus de Beelzebu, não chamaram Jesus de chefe dos demônios, não chamaram Jesus de rebelde, porque ele se rebelou contra o ensinamento religioso da época. E hoje nós vemos as mesmas coisas, esses mesmos líderes religiosos, manipuladores, gananciosos, lobos disfarçados em peles de ovelhas. Quando você fala contra os ensinamentos que eles ensinam, você é chamado de desigrejado, endemoniado. Não é assim? É só você não concordar ou você colocar em dúvida algum ensinamento ou alguma prática que já começam a falar mal de você.
Hoje, muito mais as pessoas se espelham no financeiro e no material do que nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Foi Jesus quem disse isso. E se as pessoas verem um lugar onde tiver 2 ou 3 pessoas, vão dizer: este é um lugar fracassado, é um lugar que não tem Deus. Olha só, tem meia dúzia de pessoas, aonde eu vou está a casa cheia. Cheia de quê? Muitas vezes de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, práticas com envolvimento na idolatria, no ocultismo, no misticismo, na superstição. Para muitas pessoas o que vale é a quantidade. E aí a Bíblia diz: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Muitas vezes o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. O homem pensa de um jeito, Deus pensa de outro. Mas o que vale mais para muitas pessoas, o lugar onde estiver pregando a verdade com poucas pessoas, ou um lugar onde estiver pregando o que tiver que te pregar e a casa cheia? Para muitos, a casa cheia é melhor. Não é assim que vemos hoje? Eu vi um pastor pregando uma palavra interessante, aonde ele disse que aqueles que pregam a verdade, que pregam os ensinamentos de Jesus, vão com o tempo pregar para as cadeiras vazias, porque a grande maioria não está atrás da verdade do Senhor Jesus Cristo, mas sim daquilo que elas querem ouvir e acham bom para as suas vidas. Por isso que nós vemos em muitos lugares aonde se prega a verdade, poucas pessoas, e aonde se prega aquilo que as pessoas querem ouvir, casa cheia. Nas redes sociais também acontece isso. Muitos que pregam a mentira, o engano, têm milhares de seguidores. Outros que pregam a verdade da Bíblia, não aquilo da verdade que eles pensam ser, mas a verdade daquilo que Jesus diz ser. Poucas pessoas. Parece que a mentira atrai mais as pessoas do que a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que Deus venha nos livrar de todo o mal. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, saúde. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha trazer a paz em Israel, a paz na Ucrânia, a paz na terra. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos e não parem de orar, de clamar e buscar em Deus todos os dias o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,